Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Na verdade, nós estamos restartando aqui esse podcast, porque perdemos o nosso podcast, a equipe do Anchor, o Spotify, que é a mesma empresa, né? Retirou o nosso podcast do ar e depois que eu descobri, que eu fui atrás, tive que falar com o pessoal lá dos Estados Unidos e assim, mesmo assim eles falaram que não tinham o que fazer, ok? Então nós estamos restartando aqui com muito trabalho, né? Já estávamos em 12 países, estávamos em 21 estados brasileiros, né? Então tínhamos tínhamos dado uma boa caminhada, mas eu entendo que se tivemos que recomeçar, é porque tivemos que recomeçar, ok? Então, por esse motivo que estamos aqui restartando. Então, apesar de ser quase o episódio de número 200, nesse podcast, com o mesmo nome, é o primeiro, ok? Então, quero iniciar te agradecendo por você estar aqui, por você fazer parte desse movimento, né? Que movimento, Rogério? O movimento de criar um padrão mental extraído única e exclusivamente da Bíblia Sagrada, ok? Então, vamos startar aqui. Hoje eu quero falar sobre planejamento. A pergunta que eu quero que você faça a si mesmo é: a Bíblia ensina sobre planejamento? Pois é, a Bíblia sim ensina sobre planejamento. A Bíblia ensina sobre esforço, a Bíblia ensina sobre planos, e por causa disso que nós estamos aqui hoje restartando esse podcast mais 7 Bíblia. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Monteiro, criador do método mais 7 Bíblia, ok? Então, eu quero começar quando Deus vai falar com Jeremias, e Jeremias 29:11, e Deus fala o seguinte: Jeremias, olha, eu é que sei, eu que conheço o plano que eu tenho a vosso respeito. É um plano de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então, note que o próprio Deus tem um plano, né? Ele fala isso para Jeremias. Ele diz que para Jeremias aguardar que ele tem um plano, ok? Então, isso é importantíssimo, é impressionante, porque quando a gente encontra esse tipo de fala, nós temos que dar um crédito, porque Deus tem planos, ok? Aí a gente vai para Cristo, e Cristo vai contar uma parábola aos discípulos, e quando Cristo está contando essa parábola aos discípulos, a gente encontra Jesus falando o seguinte: olha, ninguém antes de começar fazer um prédio, né? Ele está dando um alerta, ele está dizendo: olha, todo mundo que pensar em fazer um prédio, construir um prédio, antes ele precisa sentar e planejar, para ver se ele vai ter dinheiro para ir até o final, para ver se ele vai ter condições de terminar a construção, para que, aí ele fala o motivo por que é importante esse planejamento, para que, começando e não tendo com o que terminar, não venha parar e os seus amigos zombem dele dizendo: este começou e não conseguiu terminar. Então, há duas lições nessa parábola extraordinária. A primeira é que Cristo, ele diz que primeiro precisa planejar. Ótimo, tem que planejar. Segundo, ele diz que não é para terminar, começar e terminar e parar no meio, tem que terminar. Sabe, aqui ele está falando de desistência. Sabe, não fica bem, meu irmão, você começar algo e não terminar. Você que costuma
inicia algo, mas nunca termina nada. Você precisa parar para meditar. Esse episódio é para você. Sabe que já abandonou muitas coisas, que já deixou muitas coisas para trás, que já tirou muitas coisas da sua mente, planos maravilhosos, sobrenaturais, mas que você não conseguiu startar até o final. Então esse episódio é para você. Você precisa se disciplinar. Você precisa focar. Talvez a sua vida ainda não guinou, a sua vida ainda não atingiu tudo que Deus tem para você, porque você não consegue ir até o final de nada. Talvez você começou uma faculdade e não terminou, você começou aquele curso que você tanto queria fazer e não terminou, você começou aquele curso de inglês e não terminou. Seus relacionamentos começam, mas quando chega a um certo ponto, você se sente na obrigatoriedade de parar. É necessário que você reavalie seu foco, sua disciplina e sua força de vontade, ok? Porque é necessário que você venha desenvolver isso para que você consiga ir mais longe. É necessário que você vá mais longe, ok? Então é necessário que você pare e avalie. A gente encontra Deus falando, olha, eu é que sei o plano que eu tenho, então Deus tem um plano. A gente encontra o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, falando, olha, é necessário, é melhor que alguém que deseja construir um prédio, primeiro sente, primeiro faça planos, primeiro calcule para que ele comece e termine, para que, começando e não tendo como terminar, não venha parar e seja zombado porque começou e não terminou. Então, preste atenção nisso. Sim, Deus vai te ajudar. Ele disse isso para Josué. Josué, se você se esforçar e se você estiver sempre animado, sempre determinado, eu vou te ajudar, ok? Mas Deus também ensina que você precisa planejar. Então, meu irmão, não caia nessa. Ah, mas eu sou cristão e quem guia minha vida é Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito e também sei que Deus dá a direção, que Deus revela. Porém, salvo pelo fato de uma revelação, a direção está aqui agora. Este episódio é um alerta, é um direcionamento de Deus para você. Até porque nós lemos aqui traímos textos bíblicos. E nesses textos a gente encontra Deus falando que Ele tem um plano para o povo de Israel e encontramos o Filho de Deus, Jesus Cristo, falando que é preciso, antes de um grande projeto, um planejamento, colocar no papel, sim. Então, se você não entende isso como uma direção, talvez seja por isso, até porque não são minhas palavras, são palavras de Deus, ok? Talvez seja por isso que você ainda não conseguiu romper na sua vida. Talvez seja por isso que você está com dificuldade de alcançar tudo aquilo que Deus te prometeu. Deus já te prometeu. Eu costumo dizer que se fosse para Deus fazer tudo, seria muito fácil. Se você conversar com homens e mulheres de Deus que atingiram hoje um grande momento na carreira, eu estou falando de pessoas que cantam, eu estou falando de pessoas que pregam, eu estou falando de pessoas que têm negócio no meio evangélico, ok? Você vai ver que eles obtiveram uma direção de Deus através de uma mensagem, através de uma palavra, através da Bíblia, e então eles seguiram aquilo, fazendo a parte de cada um que cabia a cada um, ok? Então é necessário que você entenda isso e que você perceba que a tua parte é você quem faz, ok? Quero te agradecer por estar aqui. Quero pedir que, se você quer ouvir apenas o áudio, você pode ir na plataforma de streaming da Spotify e muito em breve em muitas outras plataformas você vai poder ouvir só o áudio, esse mesmo áudio, ok? Você que está ouvindo aqui no YouTube, se inscreve no canal,
deixe o seu like, né? Para que o YouTube venha entregar para mais pessoas, que eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar a mudar a vida de muita gente, ok? Quero te agradecer. Se você está ouvindo a gente pelas plataformas de streaming, segue aqui o podcast, marca ele como favorito, que toda vez que um episódio sair, você vai ser notificado e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, ok? Que Deus te abençoe, né? Até o próximo episódio, que muito em breve nós estaremos aqui lançando muitos e muitos episódios para recuperar um pouco do tempo perdido, né? Que tivemos com o podcast fora do ar e sem ser informado pela plataforma. Mas, como eu disse, estamos aqui para lutar, estamos aqui para romper e para entregar tudo aquilo que Deus tem nos dado, ok? Então, que Deus esteja contigo e, para finalizar, que haja paz no seu coração e que haja prosperidade no teu lar. Até a próxima, se Deus assim permitir. E não esqueça, planeje, sente, coloque no papel, escreva, anote no seu bloco de notas, mas planeje e seja fiel a esse plano. Seja fiel a esse projeto, a esse passo a passo. Se você colocou que tem que fazer algo até X dia, corra, se discipline, foque, se determine e vá e entregue essas pequenas metas, porque só então você verá o seu projeto realizado. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.